Graça e paz é você da rede social, Facebook. Estamos mais uma vez para fazermos um momento de estudo, da palavra de Deus. E desta feita nós iremos falar um pouco, ao menos introduzir, acerca do que é o batismo no Espírito Santo, né? Essa expressão batismo no Espírito Santo, hoje, pegando como pressuposto o agir do Espírito, é muito usado no ambiente carismático, né? Essa expressão ela deriva também de outras expressões, porque, por exemplo, eu posso chamar de avivamento pentecostal, né? Eu posso chamar de agir do Espírito Santo. Nós vamos ver muito isso, certo? Eu queria começar aqui com Romanos, capítulo de número 8, certo? Você pode pegar a Sagrada Escritura para a gente fazer aqui um estudo baseado na Palavra de Deus. Eu também vou usar o Catecismo da Igreja Católica, certo? Para que nós possamos nos embasar segundo aquilo que nós podemos ter como instrumental. Em Romanos, no capítulo 8, tem por título A Vida no Espírito, certo? O apóstolo Paulo, ele escreve à comunidade de Roma, aos cristãos que se converteram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e que estavam lá em Roma. Aqui no versículo 1, ele fala o seguinte: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão no Cristo Jesus. No versículo 2, pois a lei do Espírito, que dá a vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado. Assim Deus condenou o pecado na própria carne, a fim de que a justiça exigida pela lei se cumprisse em nós, que não procedamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando que antigamente, lá no Antigo Testamento, seguia-se o regime da lei, os 603 mandamentos do judaísmo, e que era impossível, digamos que o cumprimento dos 613 mandamentos para que alguém se tornasse justo diante de Deus, né? Quem era justo? Justo era aquele que cumpria à risca os 613 mandamentos da lei judaica, isso lá no Antigo Testamento. E aqui no versículo 3, a Bíblia fala: com efeito, aquilo que era impossível para a lei. O que era impossível para a lei? A justificação, né? Alguém tornar-se justo diante de Deus. Aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou, enviando o seu próprio Filho em carne, semelhante à do pecado e por causa do pecado. Então, o que foi que Deus fez? Assim, estamos tendo uma vida de comunhão com o Senhor. Aqui no versículo 5 em diante, ele começa a fazer um debate acerca da luta entre a vontade carnal e a vontade do Espírito. Ele fala o seguinte: os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para aquilo que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. E aqui no versículo 8 a Bíblia fala: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Então veja, nós estamos neste mundo, mas aquilo que é mundano não agrada o Senhor. E a nossa carne, né, porque nós temos três lutas. Nós temos a luta contra nós mesmos, nós temos a luta contra este mundo e nós temos a luta contra... Mas aí o apóstolo Paulo, ele traz a seguinte proposta. Ele fala que nós devemos viver segundo o Espírito. E o que é viver segundo o Espírito? É deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, né? Os meus pensamentos errados, as minhas vontades carnais, aquilo que colocam para mim, as propostas ao pecado, eu tenho que renunciar a tudo isso, quando eu me deixo realmente ser conduzido pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 9 ele começa a colocar que essa questão do regime da carne, né, que é a primeira luta, o nosso primeiro inimigo,
ele pode ser vencido. E, aliás, ele já foi vencido na cruz. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? No Antigo Testamento, eles viviam segundo a carne. Por quê? Porque eles cumpriam o regime da lei, né? E a lei apenas traz o conhecimento acerca do pecado, mas Jesus Cristo na cruz, ele traz o quê? Ele traz o novo regime, a nova maneira de viver. Não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque uma vez que nós fomos justificados pelo seu sangue, agora nós podemos caminhar com o Senhor segundo a graça do Espírito Santo. Que lá em Pentecostes, lá em Atos 2, né, nós vamos já falar sobre isso, veio sobre a igreja primitiva, né, o Espírito Santo. Aqui no versículo 10, fala assim: se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Então veja, se lá na cruz o Senhor Jesus, ele já morreu por mim, como fala em 1 Coríntios 3:20, nós fomos comprados por um preço muito alto. E lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 fala: não por bens perecíveis como ouro e a prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, se lá na cruz o meu homem velho foi crucificado com Jesus, ao terceiro dia o homem novo foi ressuscitado, assim como o Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, eu não tenho mais nenhuma dívida com a minha carne. E eu não tenho mais nenhuma dívida com Satanás. Por quê? Porque eu não devo mais nada para o inimigo. Agora, uma vez que eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como fala Romanos capítulo 8, verso 1, aquele que está em Cristo, né? Aliás, não há mais nenhuma condenação para aquele que está no Cristo Jesus. Então, a partir de então, se eu sou de Jesus, se eu já o aceitei como Senhor e Salvador, e eu estou tendo uma vida com Ele, o que é que devo fazer agora? Caminhar segundo o Espírito, né? Só a título de citação, se nós pegarmos a palavra em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, o próprio Senhor Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito, né? Lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Ou seja, apesar de o Senhor Jesus estar nesta terra, mas ele não seguiu aquilo que é carnal, aquilo que é vontade da carne dele, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. E é isso que nós temos que fazer. Prosseguindo aqui Romanos capítulo 8, se nós pegarmos a palavra no versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, né? Porque nós entendemos, e a palavra fala, você pode pegar também, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo de número... deixa eu só pegar aqui a palavra para não errar a passagem. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? E lá em 1 Coríntios capítulo 6, também no verso... Deixa eu só pegar aqui o versículo. Me perdi aqui. Mas a palavra fala em 1 Coríntios capítulo de número 3, verso 16, né? Que nós somos templos do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo habita em nós. Então veja, se eu sou moradia do Espírito Santo, se o próprio Deus, através do seu Espírito, porque o Espírito Santo, ele traz a vida de Deus em nós, né? Não a vida de Deus, porque Deus é Deus, claro, mas ele nos traz filiação divina, né? Então, se nós... Encontrei, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus, né? Ignorais que não pertençais a vós mesmos? Ora, se eu não pertenço mais a mim, mas é o Espírito Santo quem está em mim, guiando a minha vida e me direcionando para que eu tenha uma vida de filiação com o Senhor, então a minha vida agora não é mais a vida na carne, não é mais a vida no regime carnal, no regime da lei, o regime antigo, mas é uma vida no Espírito, né? Então aqui é só para a gente abrir o pressuposto para entender o que é o batismo no Espírito Santo. No versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, então nós somos moradia do Espírito, né? A palavra continua: aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então, poxa, se o Espírito Santo habita em mim, né? Por mais que eu esteja neste mundo, um mundo que, como fala
Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo aqui de número 40, né? Salvai-vos desta geração perversa. Então, se apesar de eu estar neste mundo, que é um mundo perverso, uma geração perversa, e lá em 1 João, no capítulo de número 5, versículo de número 19, você pode pegar também. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19, a Bíblia fala: nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno, né? Então, se nós estamos agora no regime do Espírito, nós não podemos mais praticar aquilo que é carnal, aquilo que é mundano, aquilo que é consciência, aquilo que é nova era, aquilo que é império satânico, né? Por isso que ele fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, o Espírito Santo, ele traz a justiça de Deus para nós, né? Não mais pelo fato de que nós temos que cumprir os 603 mandamentos da lei judaica, porque justo no Antigo Testamento era justamente esse, aquele que cumpria à risca os 603 mandamentos. Mas pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela fé em Jesus Cristo, porque o justo vive pela fé, próprio Romanos capítulo de número 1, acho que é o verso 17, deixa eu só confirmar aqui, exatamente, nele se revela a justiça de Deus, que vem pela fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, se agora, justificado pelo sangue de Jesus e recebendo o poder do Espírito Santo, eu passo a ser justiça, né? A estar na justiça de Deus para que eu possa viver nesta terra. O versículo 14 fala assim: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, qual o entendimento que a gente pode ter da palavra de Deus? Filho de Deus é aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Então, aquele que não se deixa conduzir pelo Espírito, aquele que vive segundo a carne, não pode ser considerado como filho de Deus, né? Enfim. O verso 12 fala: portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, isto é, para que eu possa fazer a vontade da carne, né? Mas, aliás, como devendo viver segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis, né? Então, uma vez que eu sou conduzido pelo Espírito Santo, a minha vida, como fala 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu for vivenciar agora será para a glória de Deus, tá certo? Se nós formos para a palavra de Deus, o primeiro relato bíblico que fala sobre, assim dizendo, o batismo no Espírito Santo é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, né? Que traz o cumprimento. Quando chegou o dia de Pentecostes, fala o versículo 1, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo, e de admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Verso 12 fala: todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: eles estão bêbados de vinho doce. O que acontece aqui? Pentecostes, né, que é a festa 50 dias depois da Páscoa. No dia de Pentecostes aconteceu o cumprimento da promessa de Deus. Aqui era um domingo, por volta de 9 horas da manhã. Os discípulos estavam no andar de cima, onde Jesus havia ceiado com eles, né? Se você pegar João 14, João 15 e João 16, nós temos ali o discurso de Jesus na última ceia,
discurso chamado sobre a pessoa do Espírito Santo, né? Onde Jesus começa a se despedir dos seus apóstolos. E uma das coisas que ele fala bastante é a vinda de um paráclito, a vinda de alguém que virá sobre a igreja primitiva, de maneira que eles não ficarão sozinhos, né? No verso 1 de João 14, ele fala: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim.